Todo mundo aí, ó. Tássio Cruz, João Magalhães, que eu já conversei, meu amigo Eliezer Rodrigues, bem-vindo. É prazer falar com o Eliezer mais uma vez. Mas vamos aqui direto, ó, uma foto de uma reunião ontem com os vereadores. Parece que essa reunião, Tássio, não saiu muito bem como queria o doutor Pessoa, não, né? Não, Douglas, como eu coloquei no portal Dia, os vereadores esvaziaram essa reunião que deveria ocorrer na Câmara. Qual era o objetivo mesmo, hein, Tássio? Para aparar as arestas do orçamento, Douglas. Você vê Haja cabeleireiro para parar a aresta, meu filho, tem que ser o salão todo. Ali tem alguns técnicos da Prefeitura, o secretário de Planejamento João Henrique e Robert Rios. O fato de bastidor, Douglas, é que o prefeito chegou na Câmara e sequer desceu do carro ao ver a quantidade de vereadores. Pode contar aí 9 parlamentares apenas na foto. E a indignação do prefeito, Douglas, é que os outros vereadores sequer apareceram para a reunião. E essa indignação é bem clara. Mas todos foram comunicados? Foram todos comunicados e a maioria se recusou aí. Inclusive, Douglas, o futuro presidente da Câmara, vereador Enzo Samuel, não está aí. Eu estou até imaginando que aqueles vereadores sérios... Sabe para ouvir conversa? Vou fazer o que lá? Em consequência, Douglas, hoje uma reunião de emergência foi convocada lá no parlamento e os 29 apareceram para discutir o orçamento e o clima de insatisfação. Uma reunião de emergência hoje na Câmara para discutir a votação do orçamento. Isso. Aí todo mundo foi. Todo mundo apareceu hoje e o clima de insatisfação segue muito forte lá no Legislativo. Bom, falar nisso, tem a foto, né? Da reunião. Aí de hoje, um flagrante... A de hoje, vamos lá. Olha aí, não, volta de ontem, deixa tudo na tela. Aí eu vou dizer. Vamos lá. Reunião convocada pela doutora Pessoa. Olha a foto. Reunião que não foi convocada pela doutora Pessoa. Olha a foto. Tá vendo? Aí, diferença. Bom, essa foto que você está vendo aí, eu vou bem rápido aqui com o Eliezer, e o Tássio já falou, Eliezer, é para discutir o orçamento, né? Exatamente. Aí tem confusão aí. Com certeza, é sempre uma dificuldade conciliar os interesses. Os vereadores representam seus bairros, suas comunidades, têm as suas demandas e prioridades e lutam, né, diante da quantidade de recursos disponíveis para garantir aquilo que é melhor para as suas bases, para os seus interesses. É claro que no final das contas a expectativa é que a população de Teresina seja beneficiada. Nós estamos falando da divisão e destinação de recursos públicos, mas sempre tem uma queda de braços. É muita gente para recursos que acabam sendo limitados. Isso aí que você está falando é o tradicional, né? Isso. Ainda tem esses capítulos à parte aí em relação ao orçamento, as partes até turno, comunicação. Dos familiares do prefeito. Dos familiares do prefeito. Estão aí supervalorizadas pela proposta orçamentária. Vamos acompanhar o que disse o vereador e líder do prefeito na Câmara, Antônio Zé Lira, sobre a reunião. Ele fala sobre a reunião de hoje, Renato? É de hoje. Ele fala sobre a reunião de hoje em relação ao orçamento. Correto. Vamos lá. Ontem só tratou orçamento. Essa discussão política, ela é normal. O mandato são 4 anos. Virou o relógio. A boca do jacaré. Então, teremos outros candidatos a vereadores. Os que têm não querem perder. Então isso é normal, é a teoria da impenetrabilidade da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Como o relógio virou, acabou, como se diz no popular, brincando aqui um pouquinho, acabou a lua de mel. Agora uns vão ganhar, outros vão perder. Para alguém ganhar, alguém tem que perder, quando um perde é porque alguém ganhou. Então é normal a discussão, cada um querendo puxar um pouco para sua... Não era essa entrevista, a entrevista a gente coloca amanhã sobre orçamento. Essa do Alain Brandão é falando do orçamento, Renato? Ou não é falando do orçamento? Porque se não for, a gente segue e vamos para outro assunto. Então o Alain Brandão fala do orçamento, vamos lá. Com vários vereadores, acredito que quase a grande maioria, não sei se faltou mais algum. Na realidade, tivemos algumas conversas internas em relação a algumas alterações. Vamos aguardar a apresentação das emendas. Nós temos o prazo de 10 dias, que se encerra na próxima segunda-feira. Segunda ou terça-feira feriado. Então, nós vamos aguardar agora a documentação em si, saber se realmente vamos ter alteração ou não.
Indicativo do planejamento é que essas mudanças não serão aceitas pela prefeitura. Como que os parlamentares recebem isso? Na realidade, se houver alguma emenda e for aprovada no plenário, ela será emitida para o Executivo. O Executivo tem o poder de vetar ou não, e nós temos o poder de derrubar o veto ou não. Mas eu acredito que nós tenhamos tempo suficiente para conversar, para dialogar, e temos um entendimento em comum entre o Legislativo e o Executivo. João Magalhães, vamos rápido aí para a gente rodar os comentários. Vai ter entendimento ou, no final das contas, na sua opinião, o prefeito vai ter surpresa na votação do orçamento? Olha, no que diz respeito ao orçamento, eu acredito que, claro, deve ocorrer alguma surpresa, mas o entendimento sempre se sobrepõe. Afinal de contas, esse orçamento, é bom lembrar, ele pode ser alterado no decorrer do ano, a depender, claro, do diálogo político, das forças políticas, como essas forças políticas se apresentam na Câmara Municipal, assim como também a capacidade de diálogo que o prefeito terá com os parlamentares. E, além disso, o orçamento tem prazo para ser votado, né? Os vereadores só começam lá o recesso parlamentar depois de aprovarem essa lei. Então, eles também têm uma certa pressa em tratar todos os assuntos, em discutir todas as formas de como o texto vai ser aprovado. E, tendo esse prazo, com certeza chegará-se a um entendimento ainda na primeira quinzena de dezembro. Douglas, só uma informação importante. Sim, pois não. Termina segunda-feira o prazo para apresentação de emendas. Na segunda que vem. Na segunda que vem, por isso essa polêmica aí. E eu conversava com o vereador, Douglas, no bastidor rapidinho, ele dizia, o problema é que o Firmino, em gestões anteriores, tinha um candidato a vereador. O doutor Pessoa quer colocar a família inteira e os assessores. Foi o que eu ouvi de um vereador hoje. Não, mas aí eu quero saber o seguinte, a reunião do orçamento, onde os vereadores apresentaram as insatisfações, é só aquelas que a gente já conhece. Isso. A pergunta é, o doutor Pessoa vai fazer ou não vai fazer alguma coisa para resolver isso, Tássio? Falta o diálogo, né, Douglas? Falta ele conversar com os vereadores e, em retaliação e em cobrança a essas alocações, vamos dizer assim, obscuras de recursos, surgiu nos bastidores, Douglas, a possibilidade da criação de uma comissão para investigar, para analisar os gastos da ETURB com a iluminação pública. ETURB, que a gente já cansou de dizer aqui, é gerida pelo próprio filho do prefeito. Então, Douglas, como disse o Antônio Zé Lira ali bem na sonora, o problema é que os vereadores agora estão preocupados com a sua eleição e olham para a gestão do doutor Pessoa, o secretário de Assistência Social, o presidente da ETURB, o secretário de Comunicação, todo mundo quer ser candidato a vereador e se eleger na base da prefeitura. O presidente Bolsonaro nomeou o ministro da Economia, que me parece agora na futura gestão do presidente Lula, volta a ser ministro da Fazenda, né? Isso. Não vai ser da Economia, vai ser da Fazenda. Ele disse que o Paulo Guedes é o posto Ipiranga, né? Toda pessoa nunca disse, mas pela forma como ele trata o Pessoinha, é o posto Ipiranga dele, né? Com tanta função aí. Tem o Dudu, Renato, falando aí do orçamento? Tem aí? Então vamos lá, vamos ouvir o que o vereador Dudu do PT falou sobre o orçamento, que é já no embalo do assunto, né, pra gente falar. E o vereador Dudu rebatendo as críticas ao orçamento e falando também dessa pressão política dos vereadores. Veja aí. Eu sempre digo que eu não sou nem aventureiro e nem vou tratar de picuinha. Nós estamos tratando aqui de uma lei orçamentária de 4 bilhões, 500 milhões de reais do povo de Teresina. Não vou aqui discutir remanejamentos para áreas infundadas e nem propostas aqui, que eu estou vendo muitos revolucionários aqui de orçamento que não tiveram essa mesma coragem, competência e compromisso com o povo de Teresina em anos anteriores. Nós estamos votando o segundo orçamento da nossa legislatura. Votamos um em 2021 e estamos votando 22 para 23. Então, eu não vejo nenhuma mudança radical para que a gente possa estar aqui, fazendo aqui tais mudanças que, na minha opinião, são mudanças radicais. Disse ali, digo aqui, digo em qualquer lugar e vocês me conhecem. Não tenho medo do debate, não tenho medo do embate, até porque a responsabilidade que eu tenho não é com A, com B ou com C, é com o povo de Teresina que me elegeu pela terceira vez para me ter responsabilidade. E eu estarei com essa responsabilidade nas minhas costas até o dia 31 de dezembro de 2024 e não vou arredar disso. Muito boa vontade do vereador Dudu, mas aí o que depende dele pode ser resolvido, claro, mas depende do prefeito, né? Depende do prefeito. E aí eu queria aproveitar aqui a oportunidade
e começar com o Eliezer de novo, o seguinte, Eliezer, o que é que precisa, vamos lá, vamos tentar desatar esse nó por aqui, né, fazendo aqui algumas análises. O que é que precisa para desatar esse nó, meu amigo? Me diga bem aí o que é que... Porque o doutor Pessoa marcou uma conversa lá, os vereadores não foram. Não é? E aí, o que é que como é que desata esse nó? Douglas, é um péssimo sinal. Aliás, só me perdoe, esse nó também não vai ser desatado com todo mundo junto, esse nó aí tem conversa individual, vereador por vereador. Exatamente, exige articulação, capacidade de diálogo, habilidade política. Douglas, é um péssimo sinal quando um prefeito convoca vereador e vereador não comparece. Quando um governador convoca um deputado, o deputado não aparece. Quando o presidente da República convoca e ele não comparece. Porque quando o chefe do executivo chama, aqueles que são de nível, de patamar mais baixo na política, vão correndo. É a certeza de que vão poder negociar, conseguir algo mais. Mas a gestão do Dr. Pessoa está tão desgastada, tão impopular, ele dá tantos sinais de incompetência, que os vereadores estão evitando diálogo com o prefeito. Porque não existe consenso, não se observa uma liderança firme e outra, não cumpre a palavra. Nós escutamos isso, que o prefeito faz um acordo pela manhã e à tarde desfaz. Então, como é que se constrói a aliança política dessa forma? Um minuto pro Tássio. Aí tem que ter, aí via João Henrique, e aí tem que começar com conversas individuais, né? Com certeza, Douglas. Afinal de contas, a articulação demanda esse diálogo mais íntimo do executivo com o legislativo. E ninguém está falando de tomar lá da cá. A gente está falando de maturidade de ambos os lados em apresentarem demandas. Exatamente, em apresentarem demandas. O vereador tem que cumprir suas promessas, tem que atender suas bases eleitorais, tem direito a reivindicar obras, é o papel dele. E o executivo tem que contar com a colaboração do vereador para fazer com que os benefícios cheguem até a população. Então, essa maturidade que até o momento parece faltar do ponto de vista do Palácio da cidade, do ponto de vista do executivo. E é bom lembrar que nesses últimos anos, boa parte dessa articulação política foi terceirizada a Jeová Alencar, que ano que vem não estará mais no parlamento. Não, ele já está ausente dessa articulação. No parlamento municipal. Então ninguém garante que vai aparecer alguém com essa capacidade de terceirizar essa articulação política e prestar esse serviço para o doutor Pessoa. O futuro presidente nem foi. Prestar serviço para o Palácio da Cidade, porque isso era um trabalho a ser desenvolvido pelo secretário de governo, era um trabalho a ser desenvolvido por alguém que o prefeito deveria destacar. Olha, esse é alguém do Palácio da Cidade que vai dialogar com os vereadores para saber as demandas de cada parlamentar e procurar atender aquilo que for preciso dizer não. Tem formas de dizer não, dizendo, olha, não é possível por conta desses assuntos. Agora, hoje, muitos dos parlamentares reclamam que não são recebidos por secretários, que tem vereador que pega chá de cadeira de horas, né, de secretários que nem têm uma grande experiência política, experiência administrativa, que quer ser mais do que o prefeito. Então, os problemas precisam ser solucionados de ambos os lados, mas o poder executivo, obviamente, é que deve ter mais interesse. Bem rápido aí, João, porque desculpa interromper, por causa do tempo mesmo. Mais estável. Bem rápido, Tássio. Como o João estava falando e o Elias, como é que se quer resolver, rapaz, um problema, porque a gente sabe que é um problema geral, né? Geral. Sim. Mas cada qual tem seu DNA, sua identidade, suas particularidades. Como é que ele quer juntar todo mundo na Câmara para discutir a solução de um problema se cada um quer uma conversa individual, Tássio? Cadê o do Tássio aí, cadê? Assessores, Douglas, não mostram a realidade para o prefeito. Os assessores querem continuar cômodos onde estão e falta articulação política. A alternativa pode ser, sabe como, Douglas? A volta de Renato Berger para a liderança de governo para tentar apagar o abacaxi que é. Essa pode ser a alternativa. Então, a gente já vê esse filme, Douglas. Desgaste com a opinião pública, falta de diálogo com o parlamento, parlamentares insatisfeitos. A gente viu o que aconteceu em 2016. A gente sabe qual é o resultado no futuro. Coloca na tela para encerrar aí o... Renato já entrou aqui para dar sentença. Vamos terminar. Coloca na tela aí. Amanhã nós temos o Comando Geral a partir das 6 da manhã, Elias. Cedo. 6 da manhã na FM O Dia, a partir das 7 também na O Dia TV. Comando Geral sempre com informações atualizadas, importantes para a população.
Depois da notícia do filho de Eliézer, nunca mais ela miudou os olhos. Já está se acostumando. Está se acostumando. Está se acostumando. Muito obrigado, João Magalhães, Tássio Cruz, Eliézer Rodrigues, mas a você, muito obrigado pela audiência. Amanhã, à 13h, a gente está de volta com o jornal O Dia News, aqui pelo Sistema O Dia de Comunicação. E você sabe, aqui pode confiar. Até amanhã.